Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Moisés Lins, a Voz Notícia que Itaenga conhece. Eita, olha eu aqui de novo. Graças a Deus, né? Em tudo devemos dar graça. Quem diria, né? Que exatamente um ano atrás, eu olhando para o calendário aqui, de 2024, né? Eu alcançaria a devorar esse aqui de 2025, Júlio. Tô devorando ele, hoje é o último dia. Ari disse que comeu de coco. Botou no molho do coco e comeu 2025. Foi pai, Júlio, entendeu? Deixou a história dele marcada. O ano 2025 foi maravilhoso também para Ari, né? Para todos nós, né? Já estamos aqui, minha gente, começando mais um programa. Esse programa que tem como título É Bom Saber, né? E é bom você estar bem informado sobre as coisas que acontecem no nosso município, na nossa sociedade. E quem é bem informado fortalece ainda mais a sua cidadania, né? O seu contexto social. E é por isso que nós estamos aqui já recebendo um dos amigos que foi convidado para estar conosco hoje no programa, o Silvio Romero. Silvio Romero, que hoje é o homem em Lagoa de Itaenga da Sala do Empreendedor. Tem sido verdadeiramente um grande incentivador, né, aos empreendedores de Lagoa de Itaenga, ali na Sala do Empreendedor. Não só capacitando, ajudando a capacitar, como também se capacitando, né, Romero? Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos os itaenguenses que estão sintonizados aqui na rádio do Itaenga FM. Lá na sala, né, a gente preza por isso. Lá é o nosso DNA, buscar o aperfeiçoamento de todos os empreendedores que vão lá, né, buscar o nosso serviço. E a Sala do Empreendedor, minha gente, fica ali bem pertinho da prefeitura, né? Bem pertinho da prefeitura. Tem aquele busto que é em homenagem ao empresário, ao industrial Paulo Cavalcante Petributo, saudosa memória, fica logo por trás, né? Por trás do busto de seu Paulo Petribu, ali na Praça 21 de Abril, bem próximo à prefeitura. Lá está funcionando a Sala do Empreendedor. Eu fui surpreendido, antes que a gente toque o nosso assunto aqui, o nosso papo, a nossa conversa informal com o nosso amigo Romero, Silvio Romero. Eu fui surpreendido essa semana passada, se não me falha a memória, né? Essas festas, é Natal, é véspera de Natal, é véspera de ano, é dia de ano, enfim, fica aquilo meio confuso. Foi essa semana, né? Nos últimos dias eu fui surpreendido ali, eu estive visitando o comércio de Lagoa de Itaenga, onde compro quase tudo aqui. Dificilmente eu saio daqui de Lagoa de Itaenga para comprar algo fora. Eu sou bairrista mesmo. Eu entendo, eu compreendo, eu faço parte de uma parcela da população de que entende e compreende que aqueles jovens senhores, que aquelas jovens senhoras, que aqueles jovens e adolescentes que estão aqui no comércio de Lagoa de Itaenga, na Franciana Calçados, nos supermercados, Mercadinho do Irmão Valdir, o Atacadão da Economia, o Mercadinho São Severino, aquele outro de lá de Márcio, né? O Atacarejo, enfim. Onde tem uma casa comercial que tem 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas trabalhando, cooperando, ali estão pessoas que têm seus compromissos a honrar, a zelar, e estão ali pela misericórdia ganhando o seu pãozinho, né? Estão satisfeitos. Então, a partir do momento que eu sou itaenguense e compro no comércio de Lagoa de Itaenga e valorizo o comércio local, eu estou diretamente, não é nem indireta não, viu? É diretamente contribuindo para a preservação desses empregos, né? Dessas fontes de renda. Então, eu visitando ali Raniel, aí me encontrei na hora de passar no caixa com uma senhora, ela disse, o senhor é aquele homem que fala na rádio? Eu disse, olha, lá na rádio tem um bocado de gente que fala por lá, viu? Mas eu estou conhecendo a sua voz na rádio é muito bonita. Eu digo, e agora tá feia? Ela disse, não, é bonita também, mas lá na rádio a sua voz é muito bonita. E ela muito desenvolta e começamos a conversar. E ela falou umas coisas e tal, eu concordei com um bocado de coisa, ela também concordou com algumas coisas que eu falei, e foi uma conversa muito boa. Olha, isso para mim é um prêmio tão grande, você não sabe, não é? O que isso representa na vida da pessoa. Eu particularmente entendo assim,
que é um tremendo presente. Você já pensou, Ari, ser identificado no comércio de Lagoa de Itaenga, nas ruas de Lagoa de Itaenga, como um cara que faz programa aqui, né? Que participa aqui da Rádio Itaenga FM, né? Eu estou falando aqui, não sei quem é que está me ouvindo lá do outro lado, né? De repente eu sou identificado como uma dessas pessoas, né? Júlio Filho também, que é o mais famoso aqui da rádio, né? Ele, Manuel Antônio, enfim, né? Isso pra gente é um pagamento que a gente não sabe nem avaliar, né? Nem avaliar. Então isso é muito importante. E tem pessoas que gostam da gente a ponto de se ofender com aquilo que alguém pensa que nos ofende. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, eu passei um tempo aqui que eu brincava muito com o Júlio Filho, no programa. Mas brincava assim, a título da gente começando o dia, para descontrair, porque a gente chegava aqui de 7 horas, né? E até às 8. Então aquele programa com aquela formalidade jornalística, as rádios por aí, as rádios comerciais, elas já têm isso. Já tem seu, né? Já tem seu nome, sua fama, né? Já tem o seu espaço na rádio. Então eu digo, eu vou para lá, eu vou brincar com o Júlio, a gente brinca, a gente informa e a gente forma horário e o pessoal gostava muito. E o pessoal gostava muito daquela brincadeira que a gente fazia. Mas entre essas pessoas que gostavam daquele trabalho, e tem pessoas que ainda, né, tem vontade que a gente volte a fazer aquele trabalho, tinha pessoas ali também que ouviam e diziam assim, olha, se eu estivesse no lugar de Júlio, eu botava para torar em você. Quer dizer, né? Tomando as dores de Júlio. Você está entendendo como é que é? Então, é isso aí, né? Porque eu aprendi com um dos maiores comunicadores do rádio em Pernambuco, Samia Buana, que você tem que fazer rádio de uma forma que o rádio converse com quem está do outro lado, né? Por exemplo, Ari, veja que camisa maravilhosa essa camisa de Romero, não é? Uma camisa amarela e preta, né? De muito bom gosto. Quem está em casa neste momento, né? Está entendendo, se não estiver nos vendo aqui pelas redes sociais, estaria entendendo que a camisa de Romero é amarela e preta, né? Então o rádio tem essa fantasia, né? Essa coisa. Então quem está do outro lado, né? E tem pessoas que gostam da gente, né? Fazem amizades com o comunicador. Por exemplo, a minha atual esposa, ela namorou comigo sem eu antes conhecê-la, né? Sem ela me conhecer pessoalmente, né? E hoje é a minha esposa, né? Hoje é a minha esposa. Me conheceu através da Rádio Ternurinha, né? Quando eu fazia rádio, né? Ela se apaixonou pela minha voz, veja só que coisa, né? Então o rádio ainda tem essa magia, não tem esse negócio de Facebook, Instagram, YouTube, o que você imaginar. Televisão, vem tudo, mas o rádio, ele vai continuar com essa magia, né? De gerar nas pessoas esse canal de informação, esse canal de conversa, né? Eu vou aqui ao absurdo de dizer que o rádio, ele tem uma comunicação que ela traz mais empatia, né, entre o ouvinte, né, e o comunicador, né? Não é isso? Porque a partir do momento que as pessoas estão ouvindo minha voz, neste momento agora, quem não me conhece, né, aí fica imaginando, né? Esse camarada deve ser um trovão, né? Esse camarada deve ser um cara muito forte, né? Um cara marombado e tal, não sei o quê, né? Enfim, eu sou o quê? Magrinho, amarelo, barbudo, maltratado, né, Júlio? Mas, né, é por aí, não é isso? Então, tem pessoas que criam essa empatia tão grande com a comunicação das pessoas através da rádio, que eles chegam a se ofender quando percebe que alguém, de forma maldosa, está querendo atacar aquela pessoa que ele conhece apenas pela voz. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com essa senhora que eu encontrei, com essa nossa ouvinte, viu, Júlio? Que me encontrou ali no mercado de Raniel. E ela me falou que ouviu num lugar o camarada me chamar de pequenininho, de miudinho, né? Entendeu? Aí eu digo, e foi, ele foi. Eu digo, mas que coisa, né, rapaz? Como as pessoas usam o seu tempo, né? Que tempo é vida, né? E é tão precioso para continuar propagando coisas que não edificam, né? E eu sou essa pessoa que tem uma historinha aqui em Lagoa de Itaenga, né? Eu não tenho uma grande história, não, uma história de... Nunca fui político em Lagoa de Itaenga, nunca registrei minha candidatura a nada em Lagoa de Itaenga. Uma vez foi que, um tempo, foi que orientado assim, a gente numa conversa, eu e Manuel Antônio, nós fomos incentivados a nos filiar a um partido político para atender o julgo aí de um coronel de uma época aí, mas passou, não registrei candidatura, não fiz nada disso, né? E
mas tenho minha historinha. Historinha pequenininha, mas tenho minha historinha, né? Eu fui uma das pessoas que, ao lado de muita gente importante aqui do município, eu menos importante, mas me interessei bastante para que a gente tivesse com esse canal de comunicação aqui, que é um grande patrimônio do povo itaenguense, que é a Rádio Itaenga FM. Eu posso dizer isso, porque onde eu digo isso, eu digo de forma oficial, tenho isso registrado em vários trabalhos que eu fiz, e nunca fui questionado. Nunca fui questionado. O Diácono Otacílio já foi presidente aqui da Rádio Itaenga FM. Foi ele que, como presidente, colocou a rádio no ar para funcionar. E aqui eu encontrei com Paulo, encontrei com Júlio Filho também, começando a programação, não é? A primeira voz que foi ao ar aqui, através da Rádio Itaenga FM, foi a minha voz, né? Foi a minha voz, as primeiras vinhetas, enfim, tudo. A gente ajudou aqui a construir esse patrimônio, que eu me alegro, todas as vezes que eu venho aqui eu me alegro, né? Já passei um período até que era praticamente proibido. Fui praticamente proibido de vir aqui, de dar um alô, de dar um bom dia, mas, né, nem por isso a rádio ficou menor, né? Ela só cresceu, porque isso também serviu de experiência na história da rádio, né? Lá na frente, os bisnetos, os netos, os bisnetos de Manuel Antônio, vai ver lá na biografia do avô que o avô dele foi presidente da Rádio Itaenga FM um dia, né? De um dos comunicadores mais longevos da rádio, da história da rádio, foi Júlio Filho, né? Porque Júlio tem quantos anos de rádio, Júlio? 18 anos, né, Júlio? Ele está confirmando aqui para mim, 18 anos. Então, cada um tem a sua história, né? Eu tenho minha história aqui em várias situações aqui de Lagoa de Itaenga. Daqui a pouquinho a gente vai falar de empreendedorismo, viu, Romero? Silvio Romero está aqui me ouvindo, né? Então, veja bem. Aqui, como jovem, filho de família humilde, tradicional, né? Não, a gente não pode deixar de reconhecer que o primeiro prefeito de Lagoa de Itaenga foi meu tio. Então, meu pai, sendo irmão do primeiro prefeito de Lagoa de Itaenga, a gente passou a ser a família Lins, uma família tradicional no município, né? Mas não para arrogância, para pisar em ninguém. Não. Isso foi uma passagem que teve da nossa família, seu Zébio Lins, como prefeito de Lagoa de Itaenga, meu tio, Antônio Pereira Lins, irmão do meu pai, também teve uma longa história ali na Câmara Municipal, foi candidato a vice-prefeito do Dr. João Inácio, né? Que está lá vivo e muito bem, foi inclusive recentemente visitado pelo nosso vice-prefeito Estênio Ferreira, que fez um trabalho lá na internet, Júlio. Eu não sei nem se aquilo é um aplicativo, né, Júlio? Que coloca a imagem em movimento, né? Um negócio muito interessante, né? Muito interessante. Então, as pessoas voltaram a me cumprimentar e sempre as pessoas lembram: Moisés, você fez cada coisa já por Lagoa de Itaenga. Então, é um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que vai construindo a nossa história. Eu também, minha gente, servi o Exército Brasileiro, né? Servi o Exército Brasileiro, ao 4º Batalhão de Polícia do Exército, né? A PE, quando o quartel funcionava lá em Bairro Novo, em Olinda. Veja só, né? Ao lado do jornalista carpinense Napoleão de Castro, né? Fizemos horários de notícia ali da Carpina FM, né? Foi ao lado de Napoleão de Castro que eu viajei até Brasília e lá fizemos a cobertura da votação no Congresso Nacional dos 5 anos de mandato para o ex-presidente José Sarney, né? E como foi que eu viajei? Quem foi que patrocinou essa viagem? Lembro bem que os amigos aqui, meus amigos aqui, fiz uma cotinha aqui, João Medeiros, o pessoal do Banco do Brasil, e me ajudaram e eu fui para Brasília. Passei 8 dias lá em Brasília, né? Fazendo essa cobertura, né? Então isso são pinguinhos da minha história, né? Eu estou dizendo isso aqui, minha comadre, para a senhora que está me acompanhando, que me encontrou ali, porque tem pessoas que sabem disso muito mais do que a senhora. Mas na hora de querer me diminuir, aí me chama de pequenininho, de tiquinho, né? Então são tiquinhos assim da minha história, né? Que me dá o orgulho de dizer que o meu gentílico é itaenguense, né? Eu sou nascido em Lagoa de Itaenga, minha naturalidade é itaenguense. Ciari, por exemplo, ele não nasceu em Lagoa de Itaenga e mora aqui em Lagoa de Itaenga, apesar de ter chegado aqui até de berço, né? Ele é um habitante de Lagoa de Itaenga, um morador de Lagoa de Itaenga. Ele, para ser itaenguense, já que ele não nasceu aqui, ele necessita, para ter esse gentílico de itaenguense,
receber uma homenagem na Câmara de Vereadores com o título de cidadão, né? Essa é a importância do título de cidadão, que tira você da condição de morador, de habitante do município, e você passa a ser também, como eu, um cidadão itaenguense. Ok? Então isso são pouquinhos, né? Gotinhas de coisa, né? A ideia foi minha. O requerimento foi do vereador José Antônio do Nascimento Macedo, sobrinho de seu paizinho, seu Moisés Barros da Anunciação. Isso foi criado ali, com essa minha ideia, a Escola de Música e Orquestra Sinfonia da Lagoa, né? A Orquestra de Música e Orquestra Sinfonia da Lagoa, que ainda hoje é carinhosamente cuidada pelo irmão do nosso Silvio Romero, que é o maestro Sérgio Ricardo, popularmente conhecido como China, né? Eu sou, entre outras coisas também, compositor do hino oficial do município de Lagoa de Itaenga. Olha aí, né? Eu lutei pela regulamentação da bandeira do município. O que é regulamentar a bandeira do município? É porque eu encontrei 9 modelos de bandeira. Nenhuma era apresentada como oficial. Hoje nós temos a regulamentação da nossa bandeira oficial do município e a gente pode erguer em qualquer solenidade como a verdadeira bandeira oficial do município de Lagoa de Itaenga. Eu criei e trouxe à existência também para o município como símbolo o brasão do município, que representa a nossa história, representa a força da nossa economia, nossas origens. Tudo isso foi criação minha. E eu não estou falando aqui para me exaltar, não. Estou aqui dizendo que quando uma pessoa chega aqui, nesse horário ou em outro horário, e tenta me diminuir, me chamar de miudinho, de pequenininho, tem essa intenção, o ouvinte que está lá do outro lado, ele conhecendo essa história, diz, não, Moisés não é isso não, rapaz. Moisés não é tão menor não, né? Ele pode se equiparar, né? A ficar ali na média, né? Na média dos que fazem Lagoa de Itaenga, mas nunca, não é? Mas nunca menor que isso, né? Então, preservando a nossa história, nossos símbolos, nossos valores culturais, eu sempre me fiz presente nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, até fora daqui. Quantas vezes eu não fui para as faculdades aí para atender solicitação de pessoas que estavam fazendo a monografia e precisava de uma pessoa que levasse conhecimento com relação à história do município de Lagoa de Itaenga. E eu fui e vou tranquilo e me sinto honrado, não é? Quando sou convocado para esse tipo de trabalho. Criamos juntos. Eu e Estênio Ferreira, quando ainda Estênio Ferreira era bem adolescente, 16, 15, 17 anos por aí, não sei, era bem jovem ele. Ele é jovem ainda, mas era adolescente ainda. Nós criamos lá no Facebook a página Vivenciando o Cinquentenário. Ainda ontem, eu fui aqui na frente da igreja São Sebastião, da matriz de São Sebastião, eu ia passando, distraidamente, fui chamado por um senhor, e ele me elogiou demais, disse, rapaz, um trabalho daqui, olha, ele não tinha nem palavras para classificar a importância que aquela página tem e teve, né, quando ele a descobriu, né, porque ali ele identificou os avós dele, bisavós, tios, que ele não conheceu. Vejo o valor desse trabalho, né? Vejo o valor desse trabalho. Então, tem também a minha intervenção. Eu e Estênio, nós criamos, por consequência dos 50 anos de Lagoa de Itaenga, nós criamos a página Vivenciando o Cinquentenário. Lá tem mais de 1.000 fotografias, mais de 1.300 fotografias, 1.400 fotografias aproximadamente. Lá na página Vivenciando o Cinquentenário tem também o documentário de Lagoa de Itaenga, né? Muita gente aqui se lembra do que foi que aconteceu na cheia de 75, de 1975. Muitos aqui não eram nem vivos ainda, né? Ou não tinha consciência do que era que estava acontecendo, quando quase tudo ali no Rio Goitá foi levado às margens do Rio Goitá, né? Tudo isso está registrado lá, né? Tivemos lá na Camboa, em cada cantinho de Lagoa de Itaenga, nos engenhos, né? Às vezes as pessoas ainda perguntam assim, ô Moisés, quem foi que criou Lagoa de Itaenga? Como se houvesse uma pessoa, né, a ser identificada como o criador de Lagoa de Itaenga. O que criou Lagoa de Itaenga foi a coragem do seu povo, né? E Lagoa de Itaenga foi crescendo, as pessoas foram saindo da zona rural e foram construindo suas residências aqui na zona urbana, e hoje nós somos uma cidade de aproximadamente, contando ali com aquela parte que pertence à Glória,
23, 24 mil habitantes, né? É isso aí, entendeu? Tudo isso está documentado, registrado nos 4 cantos do mundo. Enquanto existir internet e essas ferramentas do YouTube, Facebook, né? Lagoa de Itaenga vai lá, está historicamente exaltada, ok? Nós escrevemos o livro. Quando eu escrevi o livro contando o que escutei e mostrando o que encontrei, eu verdadeiramente vim valorizar isso aí, né? E saber, eu gosto sempre, quando eu toco nesse assunto, eu gosto sempre de ressaltar, de lembrar as pessoas que boa parte daquele documento que está ali, daquelas fotografias, sabe onde que eu encontrei? No lixo. Né? E ter toda essa importância. É porque você que está aqui em Lagoa de Itaenga, se isso nunca aconteceu com você até dá valor, até entende que aquilo ali é documento, que aquilo ali tem a sua importância, mas se coloca numa pessoa que está lá em São Paulo, por exemplo, que está lá nas fazendas de maçã, de outras frutas, lá no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que está lá há 8, 10 anos, com saudade daqui, e entra na internet, que hoje o celular está, todo mundo tem acesso, e vê aquela página ali. O que é que aquilo não né? O que é que aquilo não provoca na pessoa, né? Desejo de voltar, saudade das pessoas, do lugar, não é? Essa recente decoração natalina que nós fizemos aqui. Você sabe o que isso mexeu com as pessoas que estão fora daqui, de Lagoa de Itaenga? Mas rapaz, que coisa bonita, minha terra como está linda. O que foi que aconteceu aí? Que coisa maravilhosa. Eu nunca vi isso em Lagoa de Itaenga, não é? E as pessoas daqui, a rua cheia de pessoas, não é? Famílias inteiras, não é? É isso aí, né? A gente tem a nossa contribuição miudinha, um pinguinho daqui, um pinguinho dali, né? E a gente vai construindo a nossa história. Não adianta ninguém querer contrariar, não, porque a história está aí, né? Aí está a história. Junto ao amigo Estênio Ferreira, nós escrevemos toda a história do Poder Legislativo de Lagoa de Itaenga, né? Tem pessoas que aqui em Lagoa de Itaenga, você encontra ele, não sabe quem foi, né? Tem gente aqui que não sabe se o avô se o bisavô foi vereador, se passou pelo Poder Legislativo, e hoje, graças a esse trabalho que nós fizemos juntos, a gente tem isso documentado. Então, eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho da minha história, né? Assim como o Júlio Filho deve ter, né? Orgulho da história dele, né? Romero ainda muito jovem, né? Está construindo a história dele, né? Com a sua passagem honrosa ali pela Sala do Empreendedor. E história é isso, né? História é isso. E o que é ter honradez na história? É andar de cabeça erguida em qualquer tempo. Em qualquer tempo aqui em Lagoa de Itaenga, independente do que está acontecendo. Uma banda do mundo está ameaçando a cair lá do outro lado e eu estou aqui em Lagoa de Itaenga, rua acima, rua abaixo. De cabeça erguida, encontro o Júlio Filho me encontra, a gente se cumprimenta, vai para lá e vem para cá, e a gente vivendo aqui, né? Chego em Carpina, paro numa barraca, peço uma água, tomo uma água de coco, compro uma água mineral, eu tomo, né? Faço um lanche se eu quiser, vou para Limoeira, a mesma coisa. Onde eu chegar aqui, qualquer barraca que eu chegar aqui, eu faço um lanche, né? Tem gente que não pode parar, não é? Tem gente que não pode parar, mas cada um faz a sua história, não é isso? E tudo tem o seu preço, né? Então, cada um pague seu preço. Então, eu quero dizer para essa amiga, né, que eu sou muito orgulhoso mesmo, orgulhoso num bom sentido, né? Naquilo que eu fiz, né? Hoje eu tenho uma netinha que tem 1 ano e 8 meses, já está começando a cantar o hino de Lagoa de Itaenga, que minha filha até lá gravou e colocou lá nas redes sociais, e o pessoal, né, achou interessante, porque ela, apesar de muito novinha, é muito desenvolta ela, né? Então, eu só devo ter orgulho da minha história, entendeu? Nunca usei algumas coisas que as pessoas por aí às vezes se propõem a usar, né? E por aí a gente vai, não é isso? Então, minha amiga, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Pelo reconhecimento que a senhora tem ao nosso trabalho. Eu ainda me coloco como devedor, né? Eu ainda me coloco às vezes como devedor. Tem muitas coisas ainda que eu posso fazer por Lagoa de Itaenga. Tem muitas coisas ainda que eu posso fazer por Lagoa de Itaenga, mas tudo no seu devido tempo, né? Tudo no seu devido tempo.
Eu passei muito tempo, há muito tempo, né? Para que a gente viesse a oficializar o nosso hino. Para que a gente viesse a regulamentar nossa bandeira, nossos símbolos, né? Brasão, bandeira, o hino, tudo bonitinho, tudo organizado. Mas a coisa, né? Vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo e eu sou muito feliz e grato a Deus por essa oportunidade. Ô, Júlio, eu falei até um pouquinho hoje na introdução, não foi, Júlio? Foi, minha introdução hoje foi um pouquinho. Foi boa? Gostou? Tá aprovada? Então tá bom. Então tá bom. Se o Manuel não meter a caneta em